Meu nome é Samantha Reis, 35, e estou no fundo da cerimônia de formatura do navicial do meu irmão, em trajes civis, invisível para minha família, que pensa que sou uma desistente do exército. A ironia, sou coronel das operações especiais da Força Aérea. Por razões de segurança nacional, mantive minha carreira em segredo por anos. Enquanto observo a multidão, noto o general comandante do meu irmão Jack olhando em minha direção, com os olhos arregalados em reconhecimento. Antes de contar o que aconteceu em seguida, me diga de onde você está assistindo. Curta se você já teve que esconder seu sucesso de pessoas que duvidavam de você. Crescer em San Diego como filha do capitão aposentado da Marinha Thomas Reis significava que a excelência militar não era apenas incentivada, era esperada. Nossa casa era adornada com memorabilia naval, e as conversas durante o jantar giravam em torno de estratégia marítima e história militar. A voz estrondosa do meu pai enchia nossa sala de jantar com histórias de suas missões, seus olhos brilhando de orgulho enquanto meu irmão mais novo, Jack, absorvia cada palavra. Eu também ouvia, igualmente fascinado, mas, de alguma forma, meu entusiasmo nunca foi recebido da mesma forma. Samantha tem uma mente afiada, dizia meu pai aos colegas da Marinha que a visitavam, mas lhe falta disciplina para o serviço. Essa avaliação me magoou, principalmente porque passei a infância inteira sonhando em seguir seus passos. Eu corria antes da escola todas as manhãs, estudava táticas navais em suas estantes e me inscrevi na academia naval com notas e resultados de testes perfeitos. Quando fui aceito, foi o dia de maior orgulho da minha vida. Meu pai me abraçou, algo raro o suficiente para tornar o momento monumental. Não desperdice esta oportunidade, disse ele, com a voz rouca, carregada do que eu esperava ser emoção. A academia era tudo o que eu esperava, desafiadora e gratificante. Eu me destacava em cursos de estratégia e treinamento físico, concluindo com nota máxima em ambos. O que minha família nunca soube foi que, durante meu terceiro ano, fui discretamente abordado por oficiais de inteligência que notaram minha aptidão em diversas áreas importantes. Ofereceram-me uma posição num programa confidencial que exigia transição imediata e sigilo absoluto. O programa exigia que eu criasse uma história de fachada. Os agentes sugeriram a explicação mais simples, que eu tinha sido eliminado da academia. Seria bastante crível, muitos candidatos talentosos não conseguiam passar, e isso atrairia pouquíssima atenção. Concordei, acreditando que minha família acabaria descobrindo a verdade quando minha designação permitisse. Eu não poderia estar mais enganada. Eu simplesmente não entendo como você pôde jogar tudo fora, disse minha mãe, Eleanor, durante minha primeira visita à casa após a abandono. Sua decepção se manifestou em lábios apertados e olhares desviados. Seu pai mexeu os pauzinhos para que você fosse considerada. Eu não pedi a ele, respondi baixinho, a natureza confidencial do meu novo cargo me impedindo de compartilhar qualquer coisa significativa. Meu pai era pior. Ele não se enfurecia nem dava sermões, simplesmente parava de falar sobre mim. Quando parentes perguntavam sobre seus filhos, ele se animava falando sobre as conquistas de Jack na academia, onde ele estava seguindo o caminho tradicional que eu supostamente havia abandonado, e mudava de assunto quando meu nome surgia. Os jantares de ação de graças se tornaram exercícios de resistência. Jack foi selecionado para treinamento tático avançado, meu pai anunciava, fatiando o peru com precisão. O melhor da turma. Estamos tão orgulhosos, acrescentava minha mãe, com a mão pousada no ombro de Jack enquanto seus olhos deslizavam por mim. É reconfortante quando seus filhos encontram seu propósito. Minha prima Melanie, sempre sem tato, certa vez perguntou diretamente do outro lado da mesa: então, Sam, você ainda está naquele cargo administrativo na seguradora? Essa era a desculpa que eu mantinha, um cargo corporativo chato que desencorajava mais perguntas. Sim, respondi, engolindo a mentira e o orgulho. Ainda estou aqui. Bons benefícios, eu acho, ela respondeu com um sorriso sutil que revelava muito sobre sua avaliação das minhas escolhas de vida. Enquanto isso, minha carreira avançava em um ritmo extraordinário. Eu não podia contar a ele sobre as operações noturnas em países oficialmente intocados pelas forças americanas. Eu não conseguia mencionar as informações que havia reunido e que salvaram inúmeras vidas, nem as condecorações acumuladas em uma instalação segura, em vez de na minha parede. Não conseguia explicar os meses de silêncio em que fiquei inacessível por estar operando sob profunda proteção. Cada sucesso no meu mundo secreto parecia ser acompanhado de uma decepção aos olhos da minha família.
Quando fui promovida para a universidade, meus pais estavam discutindo como Jack havia sido selecionado para um programa de treinamento de elite. Quando recebi uma estrela de prata em uma cerimônia privada, minha mãe lamentou com as amigas sobre a filha que simplesmente não se dedicava. O próprio Jack não era cruel. Ele simplesmente seguiu o exemplo dos nossos pais, distanciando-se cada vez mais à medida que nossos supostos caminhos de vida divergiam. De vez em quando, ele ligava para contar novidades sobre suas realizações, sempre terminando com um constrangedor: "Então, como vai o trabalho no escritório?" Eu murmurava parabéns e dava atualizações vagas sobre minha vida corporativa fictícia, odiando cada segundo daquela farsa. Anos se passaram assim, com o abismo se aprofundando. Criei uma barreira em relação à percepção da minha família, concentrando-me, em vez disso, nas minhas missões e na diferença que eu estava fazendo. Mas, no fundo, a dor de ser a decepção da família nunca diminuiu completamente. Cada conquista na minha vida secreta era ofuscada pelo conhecimento de que as pessoas que deveriam se orgulhar mais desconheciam. Minha transição de aluno da Academia Naval para operações especiais da Força Aérea foi abrupta e intensa. Enquanto minha família acreditava que eu estava me recuperando e me conformando com a mediocridade civil, eu estava, na verdade, passando por um dos treinamentos mais rigorosos que as Forças Armadas oferecem. O programa que me recrutou era especializado em coleta e análise de inteligência com aplicações táticas diretas, uma combinação rara que se adequava às minhas habilidades específicas. O centro de treinamento ficava em um complexo sem identificação na Virgínia, onde os dias começavam às 4 horas da manhã e frequentemente terminavam depois da meia-noite. O condicionamento físico era apenas a base. O trabalho real envolvia aprender a processar e analisar informações em situações de crise em tempo real, muitas vezes sob estresse físico extremo ou privação de sono. "Reis, sua mente funciona de forma diferente", observou meu instrutor, Major Lawrence, depois que resolvi uma simulação de inteligência particularmente complexa. "Você vê padrões onde outros veem caos." Essa aptidão acelerou meu progresso no programa. Enquanto a maioria dos alunos levava 18 meses para concluir o curso, eu o concluí em 11. Minha primeira missão veio logo depois, uma operação discreta de coleta de informações na Europa Oriental, onde a influência russa estava criando efeitos preocupantes. A coronel Diana Patterson tornou-se minha mentora durante esse período. Uma mulher pioneira em operações especiais, ela reconheceu algo em mim que a lembrava de si mesma. "O sistema não foi feito para nós", ela me disse francamente durante um debriefing. "Mas é exatamente por isso que temos sucesso. Abordamos os problemas de ângulos que os outros não consideram." Sob sua orientação, aprendi a navegar não apenas pelos desafios operacionais, mas também pelas dificuldades únicas de ser mulher neste espaço de elite. Ela me ensinou a usar a subestimação dos outros como vantagem, a falar com autoridade discreta em vez de falar em voz alta e a construir redes de confiança que transcendiam as hierarquias militares usuais. No meu 4º ano, eu já havia sido promovido 2 vezes e liderava minha própria equipe de inteligência em operações que abrangiam 3 continentes. Minha especialidade passou a ser extrair informações críticas em ambientes onde os meios de inteligência tradicionais não conseguiam operar. Uma missão específica na Síria resultou em informações que impediram um grande ataque terrorista em solo europeu. As condecorações confidenciais mencionaram meu julgamento excepcional sob extrema pressão e minha abordagem tática inovadora. No entanto, cada vez que recebia reconhecimento dentro do meu mundo secreto, o contraste com a minha vida familiar tornava-se mais doloroso. Participei de cerimônias de premiação sozinho, observando outros oficiais abraçarem suas famílias orgulhosas. Comemorei promoções com colegas que conheciam apenas partes da minha história, nunca o panorama completo. E continuei a manter meu disfarce de mero funcionário corporativo durante as visitas familiares cada vez mais raras. "Parabéns pela sua promoção a líder de equipe de atendimento ao cliente", disse minha mãe durante um telefonema, claramente se esforçando para demonstrar interesse no que ela acreditava ser minha carreira. Na verdade, eu tinha acabado de ser promovido a tenente-coronel após uma operação antiterrorista bem-sucedida na Somália. "Obrigado, mãe", respondi, detestando a farsa. "É só um pequeno avanço." Os requisitos de segurança operacional do meu cargo exigiam sigilo absoluto. Mesmo quando ascendi para comandar equipes maiores e missões mais sensíveis, minha história de fachada permaneceu. Apenas alguns oficiais de alta patente conheciam meu histórico completo de serviço, enquanto a maioria dos que trabalhavam comigo conhecia apenas as partes relevantes para nossas operações conjuntas.
Ao atingir a patente de coronel, aos 34 anos, um feito que me colocou entre os mais jovens a alcançar essa patente, eu já havia liderado operações em mais de uma dúzia de países e salvado inúmeras vidas por meio de trabalho de inteligência. Minha especialidade em contra-terrorismo havia se expandido para incluir a desarticulação de redes de tráfico de pessoas e a prevenção de operações cibernéticas hostis contra infraestruturas críticas. O que tornou minha rápida ascensão ainda mais notável foi alcançá-la enfrentando os desafios adicionais que as mulheres em operações especiais enfrentam. Superei o ceticismo de alguns círculos militares tradicionais, adaptei-me a equipamentos e abordagens táticas projetados para a fisiologia masculina e desenvolvi estilos de liderança que inspiravam respeito em ambientes onde líderes femininas ainda eram relativamente raras. Durante todo esse tempo, carreguei o estranho fardo da decepção da minha família. Cada vez que eu voltava de uma missão secreta para participar de um encontro de fim de ano ou evento familiar, eu voltava ao papel de Sam, o fracassado. Tornei-me especialista em desviar perguntas sobre o meu trabalho com jargões corporativos vagos e redirecionar as conversas para a carreira naval cada vez mais impressionante de Jack. O peso dessas identidades duplas aumentava a cada ano. Houve momentos em que a decepção parecia insuportável, como quando meu pai fez um comentário passageiro sobre pessoas que não conseguiam se dar bem no serviço militar, ou quando parentes distantes me faziam perguntas condescendentes sobre quando eu poderia encontrar um rumo na vida. Mas meu compromisso com a segurança nacional e as missões que liderei sempre silenciaram o impulso de revelar a verdade. O trabalho era importante demais, os riscos, altos demais. Se manter a decepção da minha família fosse o preço da segurança operacional, eu continuaria a pagá-lo, independentemente do custo pessoal. O último dia de ação de graças marcou um ponto particularmente baixo no meu relacionamento com a família. Eu tinha acabado de voltar de uma operação conjunta de inteligência com as forças da OTAN, 36 horas de insônia e tensão que acabaram impedindo uma falha significativa de segurança. Em vez de tempo para me recuperar, fui direto para a casa dos meus pais, trocando o equipamento tático por roupas civis e a hipervigilância do comando pela tensão diferente do jantar em família. Meu pai estava de pé à cabeceira da mesa, com a taça de cristal erguida em um brinde. "Ao Jack", anunciou ele, com a voz carregada da autoridade do capitão que nunca o abandonava, cuja seleção para o programa de treinamento de elite dos SEALS dá continuidade à tradição de excelência em serviço da nossa família. Todos ergueram suas taças. Minha mãe sorriu orgulhosa, com os olhos brilhando. "Não poderíamos estar mais orgulhosos", acrescentou. Participei do brinde com sinceridade. A conquista de Jack foi significativa e, apesar do nosso relacionamento tenso, eu respeitava sua dedicação. Mas, enquanto os copos tilintavam e os parabéns fluíam, minha mãe se inclinou para a irmã e sussurrou, alto o suficiente para eu ouvir: "Pelo menos um dos nossos filhos está nos deixando orgulhosos." O comentário me atingiu profundamente, apesar de anos desenvolvendo uma pele grossa. Pedi licença e fui para a cozinha, aparentemente para ajudar com a sobremesa, mas na verdade para me recompor. Minha prima Melanie me seguiu, me encurralando perto da geladeira. "Então, ainda está trabalhando com aquela seguradora?", perguntou ela, tomando um gole de vinho com ar de superioridade. Melanie tinha sido promovida recentemente em seu escritório de advocacia e nunca perdia uma oportunidade de destacar o contraste em nossas carreiras. "Algo assim", respondi, concentrando-me em arrumar as fatias de torta em vez de encará-la. "Sabe, meu escritório tem uma vaga no departamento administrativo", ela ofereceu com falsa generosidade. "Provavelmente paga melhor do que você ganha. Posso dar uma palavrinha?" Agradeci educadamente, imaginando como ela reagiria se soubesse que eu havia informado o Estado-Maior Conjunto na semana anterior. A conversa durante o jantar mudou para uma operação militar recente que virou notícia nacional, uma operação que eu, na verdade, ajudei a coordenar do lado da inteligência. Fiquei sentado em silêncio enquanto meu pai e meu tio analisavam as poucas informações que haviam sido divulgadas ao público, ambos confiantemente incorretos sobre o desenrolar da missão. "Se tivessem se aproximado pelo perímetro leste", declarou meu pai com autoridade, "poderiam ter evitado aquela resistência inicial." Tomei um longo gole d'água, sabendo que o perímetro leste havia sido deliberadamente evitado devido a informações que eu havia verificado pessoalmente sobre sistemas de vigilância ocultos. A vontade de corrigi-lo queimava na minha garganta, mas engoli com a água. Depois do jantar, Jack anunciou seu noivado com sua namorada, Alison, uma oficial médica da Marinha que ele conhecera durante seu treinamento. A família explodiu em comemoração.
Champanhe apareceu, brindes se multiplicaram e minha mãe imediatamente começou a discutir os planos do casamento. Em meio a esse caos alegre, meu telefone seguro vibrou com o padrão que indicava a mais alta prioridade. Fugi para o quarto de hóspedes para verificar a mensagem. Ordens de mobilização imediata. Surgiu uma situação que exigia minha expertise específica, com a retirada programada para dentro de 3 horas. Voltei para a comemoração, puxando Jack de lado para felicitá-lo sinceramente e explicando que uma emergência de trabalho exigia que eu saísse imediatamente. Seu rosto se transformou em decepção, tingida de julgamento familiar. Sério, Sam? É a minha festa de noivado. Que tipo de emergência de seguro acontece na noite de ação de graças? Desculpe, eu disse, falando sério, mas sem conseguir explicar mais. Eu não iria embora se não fosse absolutamente necessário. Meus pais reagiram com a decepção resignada a qual eu já estava acostumado. Claro, a Samantha precisa ir embora, disse minha mãe aos parentes, sem se dar ao trabalho de baixar a voz. As prioridades dela sempre foram diferentes. Percebi o aceno de cabeça do meu pai enquanto eu pegava meu casaco, o sutil gesto de desaprovação que me acompanhava desde a infância. Enquanto eu ia embora, a família continuou comemorando sem mim, enquanto eu me preparava mentalmente para a operação secreta que me esperava. A missão me manteve destacado durante o Natal e o Ano Novo. Quando finalmente retornei, descobri que minha ausência havia se tornado um ponto central das discussões familiares. A festa de noivado do Jack foi realizada sem mim, e minha ausência foi interpretada como mais uma prova do meu desrespeito pela família. Seu irmão ficou magoado, minha mãe me informou durante um telefonema tenso. Depois de tudo que ele conquistou, o mínimo que você poderia fazer é comparecer aos momentos importantes dele. O que ela não podia saber era que, durante a festa de noivado dele, eu liderava uma operação crucial de inteligência que resultou no resgate de trabalhadores humanitários sequestrados. A missão me rendeu outra condecoração, que permaneceria em um arquivo confidencial e não no meu uniforme. A crescente distância entre meu sucesso profissional e meu fracasso pessoal criou uma tensão cada vez mais insuportável. Cada interação familiar se tornava mais tensa, cada decepção mais dolorosa. À medida que a cerimônia de posse do CEO de Jack se aproximava, eu me encontrava em um ponto de ruptura, dividida entre meu dever com a segurança nacional e meu relacionamento em ruínas com minha família. O dia da cerimônia CEO de Jack amanheceu claro e brilhante, com um clima perfeito do sul da Califórnia que parecia zombar da minha turbulência interior. Pensei durante semanas sobre comparecer, sabendo que minha presença seria analisada por uma família cada vez mais frustrada com o que percebiam como minha indiferença às conquistas de Jack. Minha decisão de ir não foi simples. Solicitei um raro dia de folga das minhas funções, providenciei transporte seguro e selecionei cuidadosamente roupas civis que me permitissem me misturar ao ambiente, mantendo, ao mesmo tempo, uma postura militar adequada, um hábito arraigado demais para ser abandonado. A instalação do Comando de Guerra Especial Naval brilhava sob o sol da manhã enquanto eu me aproximava. Instintivamente, cataloguei as posições e os protocolos de segurança, com meus olhos treinados notando detalhes que a maioria dos civis não perceberia. Essa consciência me lembrou o quão distante eu estava da pessoa que minha família acreditava que eu era. Cheguei deliberadamente atrasado, me esgueirando para a última fileira enquanto as famílias ocupavam assentos perto da frente. Meus pais ocupavam posições de destaque na seção de famílias, e meu pai usava seu uniforme de gala com o orgulho de um capitão da marinha cujo filho seguia seu caminho de distinção. Minha mãe sentou-se ao lado dele, elegante em um vestido azul marinho, sua postura refletindo a precisão militar que ela havia absorvido ao longo de décadas de casamento com meu pai. A cerimônia prosseguiu com a disciplina e a tradição características da Guerra Naval Especial. Cada elemento, desde a apresentação das cores até os movimentos precisos da guarda de honra, seguia protocolos que eu conhecia intimamente das minhas próprias cerimônias secretas. A diferença era que o evento de hoje era público, celebrado abertamente com famílias orgulhosas e programas comemorativos, diferentemente do reconhecimento clandestino das minhas próprias conquistas. À medida que a cerimônia avançava, eu me via analisando o perímetro de segurança por hábito profissional, enquanto simultaneamente absorvia o significado da conquista de Jack. Tornar-se um CEO representou anos de treinamento extenuante e dedicação excepcional, um fato que eu talvez apreciasse mais plenamente do que qualquer outra pessoa da minha família. No meio da cerimônia, notei um rosto familiar no palco, o contra-almirante Wilson, que havia comandado operações conjuntas nas quais minha equipe de inteligência havia fornecido apoio crucial.
Ele deveria fazer um discurso como parte da equipe de liderança. Vê-lo disparou um alerta interno imediato. O almirante Wilson era um dos poucos oficiais de alta patente que conhecia meu histórico completo de serviço e minha verdadeira patente. Mexi-me ligeiramente na cadeira, inclinando-me para ficar menos visível do palco. O movimento foi sutil, o tipo de ajuste que agentes de inteligência fazem instintivamente para evitar reconhecimento quando necessário. Por um momento, acreditei ter minimizado minha presença com sucesso. Então chegou o momento de reconhecimento de Jack. Ele se manteve ereto enquanto suas realizações eram lidas, seu rosto composto pela expressão disciplinada de um guerreiro recebendo honrarias. Apesar do nosso relacionamento complicado, o orgulho invadiu meu peito. Independentemente do que mais tivesse acontecido entre nós, meu irmão havia conquistado aquele momento por mérito e determinação genuínos. Enquanto os aplausos seguiam o reconhecimento de Jack, permiti-me relaxar um pouco, um erro, em retrospecto. Meu leve movimento chamou a atenção do almirante Wilson enquanto ele examinava a plateia. Observei sua expressão mudar à medida que o reconhecimento surgia, primeiro confusão, depois certeza, depois uma reação inconfundível ao encontrar um coronel da Força Aérea altamente condecorado sentado anonimamente em trajes civis em uma cerimônia dos Navy SALS. Nossos olhares se encontraram momentaneamente. Naquela breve troca, transmiti um pedido silencioso de descrição que militares de nossa patente e experiência compreendem implicitamente. O almirante assentiu quase imperceptivelmente, e acreditei que o momento havia transcorrido sem incidentes. A cerimônia prosseguiu com os reconhecimentos e os comentários formais restantes. Comecei a calcular minha estratégia de saída, planejando parabenizar Jack brevemente antes de partir, para evitar interação com a família extensa. Mas, quando a cerimônia formal terminou e as famílias começaram a se dirigir aos seus SALS formandos, encontrando-me no local onde estavam, notei minha mãe observando o almirante Wilson conversando com outro oficial enquanto gesticulava sutilmente em minha direção. Meu alarme interno aumentou. O segundo oficial, comandante Brooks, também havia trabalhado com minha equipe durante uma operação conjunta de contra-terrorismo no ano anterior. Agora, ambos olhavam em minha direção com a expressão de curiosidade típica de uma liderança militar se preparando para cumprimentar um colega. Comecei a me mover em direção à saída, na esperança de escapar do confronto que se aproximava, mas o movimento da multidão bloqueou meu caminho. Enquanto as famílias se aproximavam para parabenizar seus formandos, na área de Jack, me vi inadvertidamente empurrado em direção à área onde Jack estava com meus pais, em vez de ir em direção à saída que eu estava mirando. Naquele momento de confusão de navegação, minha mãe estendeu a mão para mim, o almirante Wilson me alcançou, e sua presença imponente abriu caminho entre a multidão ao nosso redor. Eu me endireitei instintivamente, com a memória muscular reagindo à presença de um oficial superior, apesar das minhas roupas civis. O que aconteceu em seguida alteraria permanentemente a percepção da minha família e mudaria o curso dos nossos relacionamentos para sempre. Coronel Reis, a voz do almirante Wilson ecoou claramente acima da conversa pós-cerimônia. Eu não esperava vê-lo aqui hoje. O título ecoou no espaço ao nosso redor, fazendo as cabeças se voltarem. Meus pais, parados a poucos metros de distância, ao lado da minha mãe, Jack, ficaram paralisados, confusos. Almirante, respondi, assumindo automaticamente a postura formal arraigada por anos de serviço militar. É bom vê-lo, senhor. A última vez foi aquela operação conjunta no Golfo, não foi? Continuou ele, sem saber ou sem se preocupar com a proximidade da minha família. Sua inteligência foi impecável, como sempre. Salvou muitas vidas. Minha mãe levou a mão à boca. A expressão de Jack passou de comemoração para perplexidade. Meu pai permaneceu rígido, com a testa franzida em uma confusão cada vez maior. Coronel, ele finalmente falou, a palavra soando estranha em sua língua quando dirigida a mim. Deve haver algum engano. O almirante Wilson se virou, notando pela primeira vez o uniforme decorado da marinha do meu pai. O reconhecimento passou por seu rosto enquanto ele assimilava a situação. Você é o capitão Reis, ele reconheceu com respeito antes de se virar para mim com as sobrancelhas arqueadas. Eles não sabem? Antes que eu pudesse responder, o comandante Brooks se aproximou, estendendo a mão. Coronel Reis, o trabalho da sua equipe na operação de Antalya foi notável. Já implementamos seus protocolos de extração em 3 divisões. A realidade da minha posição se materializava ao nosso redor como uma fotografia se revelando em solução,
tornando-se mais clara a cada segundo. Meu disfarce cuidadosamente mantido, a história de mediocridade profissional que cultivei por anos, estava se dissolvendo em tempo real. A Samantha, a voz da minha mãe tremia de confusão. Do que eles estão falando? O almirante Wilson avaliou a situação com a compreensão rápida de um comandante experiente. Capitão Reis, Senhora Reis, dirigiu-se diretamente aos meus pais. Sua filha é um dos nossos ativos mais valiosos em operações especiais. Seu trabalho em inteligência e contra-terrorismo tem sido extraordinário. Isso não é possível, afirmou meu pai, categoricamente. Samantha deixou a Academia Naval. Ela trabalha com seguros. Força Aérea, não Marinha, corrigiu o almirante Wilson. E com uma patente que reflete serviço excepcional. O trabalho com seguros seria o disfarce dela, bastante comum na divisão dela. Jack deu um passo à frente, seu novo tridente Seal brilhando em seu uniforme. Sam, isso é verdade? O momento da decisão chegará sem aviso ou preparação. Anos de segredo se opunham à exposição repentina, criando uma pressão desorientadora. Mas, ao olhar para os rostos confusos da minha família, reconheci que continuar com a farsa não era mais uma opção. Sim, confirmei simplesmente. É verdade. A expressão do meu pai oscilava entre descrença, confusão e os primeiros sinais de reavaliação. Você é mesmo coronel da Força Aérea? Comando de Operações Especiais, Divisão de Inteligência, especifiquei, as palavras soando estranhas depois de anos de cuidadosa evitação. Fui recrutado da academia diretamente para um programa secreto. A história da desistência foi o meu disfarce. Outros oficiais que me reconheceram começaram a se aproximar, criando uma reunião improvisada que tornou a revelação cada vez mais pública. O major das Operações Especiais Conjuntas acenou respeitosamente em minha direção. A análise do coronel Reis mudou toda a nossa abordagem na intervenção em Mogadíscio. Minha mãe parecia fisicamente instável. Todo esse tempo, quando a gente pensava. Eu não sei te dizer, eu disse baixinho. A maior parte do meu trabalho é confidencial. A reportagem de capa era uma exigência, não uma escolha. A expressão de Jack se transformou completamente, passando da confusão para uma compreensão crescente que só outro profissional militar poderia compreender plenamente. Foi por isso que você perdeu minha festa de noivado. Coordenando uma extração de ativos expostos no leste europeu, confirmei. Não podia esperar, e eu não conseguia explicar. Meu pai, sempre um marinheiro, havia recuperado a compostura e processava as informações com precisão militar. Qual é o seu nível de autorização de segurança? Mais alto do que eu posso especificar neste contexto, respondi, e a resposta em si confirmou mais do que as palavras continham. Ao nosso redor, a multidão continuava a celebrar, em grande parte alheia ao drama familiar que se desenrolava em nosso pequeno círculo. Mas, dentro daquele círculo, anos de percepção equivocada desmoronavam sob o peso da verdade revelada. O almirante Wilson, percebendo a natureza pessoal do momento, preparou-se para se retirar. Capitão Reis, o senhor deveria estar orgulhoso, disse ele. O histórico de serviço da sua filha é excepcional. Os detalhes são confidenciais, mas o valor é inquestionável. Ele se virou para mim com um aceno respeitoso. Coronel, nos vemos no briefing de operações conjuntas do mês que vem. Com a sua partida, a barreira protetora entre os meus dois mundos, o oficial militar consumado e a decepção familiar, foi irrevogavelmente rompida. Diante da minha família, em trajes civis, mas agora reconhecido como Coronel Reis, senti-me exposto de uma forma que inúmeras operações de alto risco jamais me fizeram sentir. Por que você nos deixou acreditar que tinha falhado? Perguntou minha mãe, com mágoa evidente na voz. Não se tratava do que você acreditava, expliquei cuidadosamente. Era uma questão de segurança operacional. Quanto menos pessoas soubessem, mais seguras seriam as operações e as pessoas envolvidas. Meu pai, processando essa revelação com décadas de experiência militar, começava a entender a magnitude do que havia sido escondido. Chegar ao posto de coronel na sua idade em operações especiais? Jack, com seu próprio treinamento militar, era o mais rápido a conectar os pontos. Aquelas ausências inexplicáveis, as explicações vagas, aquela vez em que você apareceu no Natal com o que pareciam ferimentos de estilhaços, alegando serem de um acidente de carro. Não foi um acidente de carro, confirmei baixinho.
À medida que a realidade se instalava, observei minha família recalibrando anos de percepções e julgamentos. A decepção que eles carregaram, e a decepção que eu suportei, estava se transformando em algo completamente diferente, algo ainda indefinido, mas irrevogavelmente mudado. Temos muito que conversar, disse meu pai finalmente, sua voz carregando o peso de um homem descobrindo que estava errado sobre uma verdade fundamental. Sim, concordei. Temos. O jantar em família após a cerimônia de Jack aconteceu em um restaurante sofisticado perto da base, uma celebração planejada muito antes das revelações do dia. O que deveria ter se concentrado exclusivamente na conquista de Jack havia se tornado algo completamente diferente, a primeira reunião familiar honesta da minha vida adulta. Sentamo-nos a uma mesa reservada num canto, mesmo agora preocupados com a segurança. Meu pai pediu vinho com uma generosidade incomum, talvez reconhecendo que aquela conversa exigia lubrificação social. O silêncio pairava pesadamente enquanto os cardápios eram estudados com uma intensidade incomum, todos evitando o elefante na sala até que o garçom se retirasse com nossos pedidos. Então, começou meu pai, pousando o copo d'água com precisão, um coronel. Não era uma pergunta, mas confirmei com a cabeça. É um avanço notavelmente rápido, continuou ele, o oficial militar de carreira dentro dele calculando automaticamente o cronograma, especialmente para alguém em. Ele baixou a voz. Operações especiais. Foi um caminho único, reconheci. O programa para o qual fui recrutado acelera os cronogramas de promoção com base no desempenho de liderança em campo, em vez de requisitos padrão de tempo e notas. Minha mãe, que estava estranhamente quieta, finalmente falou. Todas as vezes que achamos que você estava sendo irresponsável ou descuidada, desaparecendo de eventos familiares, ficando inacessível por dias. Eu estava destacado, terminei por ela, frequentemente em lugares que não consigo nomear, fazendo coisas que ainda não consigo discutir. Jack se inclinou para a frente, com curiosidade profissional misturada a uma reavaliação fraternal. Aquela cicatriz no seu ombro de 2 natais atrás? Cobra, eu disse simplesmente. A operação de extração deu errado. O rosto do meu pai se contraiu, e o oficial de carreira da Marinha entendeu imediatamente o que andeu errado normalmente significava. E nós estávamos te dando um sermão sobre as fotos de família desaparecidas, sussurrou minha mãe, com horror transparecendo em sua expressão. A conversa parou quando nossas saladas chegaram. Quando o garçom se retirou, meu pai fez a pergunta que claramente o incomodava mais. Por que a Força Aérea? Você foi da Marinha durante toda a academia. Tive que sorrir levemente. Claro, essa seria a sua primeira pergunta substancial. O programa que me recrutou operava em conjunto, expliquei, mas era administrativamente alocado às operações especiais da Força Aérea. O trabalho era adequado às minhas habilidades específicas, independentemente da força. Quais habilidades são? Ele insistiu. Análise de inteligência sob alta pressão, reconhecimento de padrões em ambientes assimétricos, desenvolvimento e gestão de ativos, listei. Algumas outras especialidades que não posso detalhar. Jack assobiou baixinho. Essa é a parte pesada, Sam. Minha mãe estava com dificuldade para conciliar a filha que ela achava que conhecia com essa nova realidade. Mas por que você não nos contou nada? Nós somos sua família. Segurança operacional, expliquei gentilmente. A natureza do meu trabalho significa que o conhecimento da minha posição real pode potencialmente colocar as operações em risco ou expor redes. A história de fachada foi criada e mantida pelo programa, não por minha escolha. Por 12 anos, desafiou meu pai, a mágoa por trás da pergunta evidente, apesar de sua postura militar. Nenhuma palavra de verdade? É esse o trabalho, pai, eu disse simplesmente. Você, mais do que ninguém, deveria entender que alguns cargos exigem compartimentação completa. Ele ficou em silêncio, a disciplina militar reconhecendo o que o pai dentro dele queria negar. O prato principal chegou, trazendo mais um breve alívio à intensidade da conversa. Quando começamos a comer, Jack quebrou a tensão com uma risada curta. Então, todas aquelas vezes em que me gabei das minhas promoções e tarefas. Você estava falando com alguém que estava instruindo o Estado-Maior Conjunto, concluí com um pequeno sorriso. Meu Deus, devo ter parecido um idiota, ele gemeu. Você não fez isso, assegurei-lhe. Suas realizações são reais e significativas.
Diferentes áreas operacionais, diferentes desafios. Minha mãe largou o garfo, mal tocando a comida. Continuo pensando em tudo que dissemos a você ao longo dos anos, disse ela. A decepção que expressamos, os julgamentos. Você não sabia, eu disse. Não podia ter feito isso. Mas deveríamos ter confiado em você, insistiu ela, com lágrimas se formando. Devíamos ter percebido que havia mais acontecendo do que parecia à primeira vista. Em vez disso, simplesmente te descartamos. A verdade nua e crua da declaração dela pairava no ar. Eles me descartaram, criando uma narrativa da filha decepcionante que se encaixava nas informações limitadas que tinham. Meu pai, sempre menos à vontade com demonstrações emocionais, mudou um pouco o assunto. Sua promoção está próxima, disse ele. O almirante Wilson mencionou uma reunião no mês que vem. Você está sendo considerado para brigadeiro-general? Confirmei baixinho. Ainda não está definido. Suas sobrancelhas se ergueram bruscamente. Na sua idade? Isso seria incomum, reconheci. A recomendação se baseia nos resultados da Operação Tavros. É tudo o que posso dizer sobre isso. Minha mãe enxugou os olhos. E nós também não saberíamos disso se hoje não tivesse acontecido. Hesitei, mas depois admiti a verdade. Provavelmente não. Os detalhes agora, você poderia ter descoberto que eu era militar, mas detalhes sobre patente e posição teriam permanecido confidenciais. A refeição continuou com perguntas que eu conseguia responder, intercaladas com outras que não conseguia. Os limites da informação confidencial permaneceram, mesmo nessa nova abertura, criando uma comunicação imperfeita, mas muito aprimorada. Pela primeira vez, minha família estava vendo os contornos da minha vida real, mesmo que muitos detalhes permanecessem obscuros. Depois do jantar, meus pais me convidaram para ir à casa deles, um gesto significativo após anos de distanciamento emocional. Na sala de estar, minha mãe desapareceu brevemente antes de retornar com uma caixa empoeirada. Eu guardei isso, ela disse, colocando-o entre nós. Mesmo sem entender por que você iria querer isso. Lá dentro havia lembranças dos meus dias na academia, meu boné de aspirante, prêmios acadêmicos, fotografias, itens que não faria sentido algum preservar para alguém que supostamente havia sido reprovado. Uma parte de mim nunca acreditou nessa história, admitiu ela baixinho. Não combinava com a filha que criei, mas eu não conseguia imaginar uma explicação alternativa. Meu pai, depois de vários drinks e horas de processamento, ficou estranhamente reflexivo. Fui mais duro com você, reconheceu, com franqueza militar aplicada agora a falhas pessoais. Quando achamos que você tinha fracassado, levei para o lado pessoal, e me preocupei com o meu legado em vez do seu caminho. Eu entendi o porquê, disse-lhe honestamente. E manter a história de fachada fazia parte do meu dever, mesmo quando era difícil. Dever, repetiu ele, o conceito ressoando profundamente em seu íntimo, às custas de ser conhecido pela sua própria família. Jack, que estivera ouvindo em silêncio, finalmente em silêncio, falou novamente. Mas as coisas podem ser diferentes agora, certo? Perguntou ele finalmente. Quer dizer, sabemos a verdade básica, mesmo que os detalhes permaneçam confidenciais. Era a pergunta que eu vinha considerando a noite toda. Algumas coisas podem mudar agora, concordei cautelosamente. Você sabe minha profissão atual agora, minha posição geral, mas a maior parte do meu trabalho permanecerá confidencial. Ainda haverá ausências inexplicáveis, perguntas que não posso responder. Mas agora entenderemos o que eles querem dizer, disse minha mãe. À medida que a noite se aproximava do fim, meu pai fez algo sem precedentes em nossa história de relacionamento. Ele se levantou, endireitou-se como se estivesse se dirigindo a um colega, estendeu a mão várias vezes formalmente. Coronel Reis, disse ele, usando minha patente pela primeira vez, acredito que lhe devo minhas desculpas e meu respeito. Peguei sua mão, Shakir, meu pai, anos de experiência militar, impedindo que a emoção na minha garganta transparecesse em meu rosto. Obrigado, capitão, respondi. Foi um começo imperfeito para um novo capítulo, um capítulo em que a verdade, mesmo parcialmente revelada, criou uma base para a possibilidade de curar o que o engano havia danificado. Ao sair da casa dos meus pais naquela noite, minha mãe continuou, eu estava ali,
carregando tanto o peso contínuo dos segredos necessários do dever de um soldado quanto a leveza recém-descoberta de ser parcialmente conhecida por aqueles que mais importavam. 6 meses depois de voltarmos para a casa do irmão do meu pai para a cerimônia do CEO de Jack, me vi do lado de fora, me aproximando da casa dos meus pais para outra reunião familiar, dessa vez para um churrasco de 4 de julho, que era uma tradição da família Reis há décadas. A tensão familiar que acompanhava essas visitas há anos havia se transformado em algo diferente, um otimismo cauteloso sobre a reconstrução dos relacionamentos familiares em bases mais honestas. Enquanto eu caminhava pela entrada da garagem, carregando um prato que eu mesma havia preparado, em vez da habitual contribuição comprada às pressas na loja, notei vários antigos colegas da marinha do meu pai reunidos em volta da churrasqueira. Em anos anteriores, eu evitava essas reuniões com grande concentração de militares sempre que possível, achando particularmente difícil enganar aqueles que falavam a minha língua. Hoje foi diferente. Meu pai me viu e se endireitou um pouco, não exatamente a postura de sentido do protocolo militar, mas um novo reconhecimento que carregava seu próprio significado respeitado. "Você está aqui", ele chamou, usando meu nome familiar, mas com um tom diferente. Quando me aproximei, ele fez algo inédito. Virou-se para os amigos e disse: "Senhores, minha filha, Major Coronel Reis, Força Aérea, Operações Especiais." A introdução, simples, mas precisa, representou uma mudança radical. Os oficiais navais aposentados assentiram com o respeito de homens que entendiam exatamente o que a patente e a divisão significavam, especialmente para alguém da minha idade. Não eram necessários detalhes, os fatos básicos comunicavam muito àqueles que falavam a linguagem do serviço militar. Minha mãe saiu de casa, cumprimentando-a com um carinho que eu não conseguia lembrar em anos. Enquanto me abraçava, sussurrou: "Preparei uma pequena exposição. Nada confidencial, prometo." Curiosa, seguia até o escritório do meu pai, seu domínio tradicionalmente repleto de memorabilia decorada com seu uniforme naval. Em um canto, ela havia organizado uma exposição discreta, porém significativa. Minha foto acadêmica, a foto de formatura da Academia Naval, algumas medalhas não classificadas, elogios que pude compartilhar, lágrimas e uma foto formal recente minha de uniforme após minha recente promoção a Major-General de Brigada. "Tudo bem?", ela perguntou, com a voz incerta. Eu queria ter certeza de honrar o seu serviço também, o seu, mas estava preocupada com questões de segurança. Examinei-o cuidadosamente. O visor com cuidado. "Está perfeito", assegurei à mãe, com alívio evidente. Nada aqui revela detalhes operacionais sensíveis. O alívio dela era evidente. "Ótimo", disse ela. "Seu pai verifica isso todos os dias, sabia? Acho que ele ainda está se adaptando a tudo." Ao retornar ao quintal, encontrei Jack cuidando da churrasqueira ao lado do nosso pai. A transformação do meu irmão foi talvez a mais direta, um profissional militar reconhecendo o outro com a mesma compreensão que advém de experiências paralelas, apesar de diferentes ramos e especializações. "General", ele me cumprimentou com um sorriso e uma saudação deliberadamente informal. "Hambúrguer ou cachorro-quente?" "Ambos", respondi, entrando facilmente na brincadeira entre irmãos que já estava ausente há muito tempo. "Acabei de terminar 3 semanas de MRES. Estou recuperando o tempo perdido." Ele assentiu, entendendo imediatamente o que em 3 semanas provavelmente significava, sem fazer perguntas que ele sabia que eu não conseguiria responder. Essa nova forma de comunicação entre nós, reconhecendo os limites do trabalho confidencial sem ressentimento, havia se tornado um dos presentes inesperados da verdade. A tarde transcorreu com uma leveza que eu não sentia em reuniões familiares há mais de uma década. Embora muitos tópicos permanecessem fora de cogitação, meus locais de implantação recentes, a natureza das operações atuais, os detalhes das próximas atribuições, a verdade fundamental de quem eu era e o que eu fazia agora formava a base de nossas interações. Meu pai, sempre mais à vontade com ações do que com palavras, encontrou maneiras de expressar sua nova perspectiva. Ele me apresentou aos seus colegas com orgulho inconfundível. Ele se referia à minha visão operacional quando as discussões se voltavam para assuntos militares atuais. E, o mais revelador, ele se submeteu à minha expertise em áreas onde as operações da Força Aérea se cruzavam com as preocupações navais, um respeito profissional que significava mais do que qualquer pedido de desculpas verbal. À medida que a noite se aproximava e nos reuníamos para a tradicional foto da família Reis, fiquei ao lado de Jack,
ambos agora reconhecidos por nossos serviços, em vez de comparados por eles. Minha mãe nos arranjou com a precisão de uma esposa de militar de longa data. Meus filhos, disse ela a um vizinho que tirava foto, ambos servindo ao país, apenas de maneiras diferentes. A simples declaração reconheceu o valor paralelo de nossos diferentes caminhos, um reconhecimento que teria parecido impossível um ano antes. Mais tarde, enquanto fogos de artifício iluminavam o céu, meu pai se juntou a mim na beira do quintal, onde eu havia me afastado brevemente para verificar uma mensagem segura. Tudo bem? Ele perguntou, a pergunta abrangendo mais do que a comunicação imediata. Sim, confirmei, guardando o telefone no bolso. Nada urgente. Ele assentiu, olhando para a demonstração patriótica em vez de para mim, a abordagem de um militar para conversas emocionadas. Eu estive pensando no quanto lhe custou, disse-lhe finalmente, carregar essa história de fachada todos esses anos, suportar nossa decepção quando você estava realmente fazendo. Meu trabalho, terminei quando ele parou de falar. Era só isso, pai, o trabalho que me foi atribuído, com os parâmetros exigidos. Mas o custo pessoal, ele insistiu, ainda observando os fogos de artifício, é perder o reconhecimento que você merecia, até mesmo da sua família. Pensei nisso, formulando minha resposta com o mesmo cuidado que aplicava às avaliações operacionais. Há algo libertador em ser avaliado apenas pelo meu trabalho, sem expectativas externas ou legado familiar influenciando as percepções, sugeri. De certa forma, começar do zero me permitiu definir meu próprio caminho. Ele absorveu essa perspectiva pensativamente. Ainda assim, lamento os julgamentos que fizemos com base em informações incompletas. Essa é a natureza do trabalho de inteligência, respondi com um pequeno sorriso. Todos operam com informações incompletas. A diferença é se você reconhece sua incompletude. Essa observação, aplicando princípios profissionais a relacionamentos pessoais, pareceu ressoar nele. Uma avaliação justa, reconheceu, com precisão militar no aceno. Ao retornarmos à reunião familiar, refleti sobre a estranha jornada dos últimos 6 meses. A revelação na cerimônia de Jack não havia reparado instantaneamente anos de mal-entendidos, mas havia criado espaço para que algo novo surgisse. A família que antes me via como sua maior decepção agora navegava em um relacionamento recalibrado, baseado em verdades parciais, a máxima revelação que minha posição permitia. 2 semanas depois, fiquei em posição de sentido durante minha cerimônia de promoção, com as estrelas de um brigadeiro-general afixadas em meu uniforme. Ao contrário das promoções anteriores, celebradas apenas entre colegas habilitados, esta incluía 3 assentos na sessão familiar, ocupados por meus pais e meu irmão. Os detalhes técnicos das minhas realizações permaneceram confidenciais na citação oficial, disfarçados na linguagem deliberadamente vaga das operações especiais. Mas o orgulho nos olhos da minha família dispensava explicações detalhadas. Eles já entendiam o suficiente, não tudo, mas o suficiente. Quando a cerimônia terminou e eu me juntei à minha família, minha mãe me abraçou com lágrimas nos olhos. Eu sempre soube que você era excepcional, ela sussurrou. Só não sabia como. Meu pai, sempre o capitão da marinha, estendeu a mão para um aperto formal antes que a compostura profissional desse lugar ao orgulho paterno, e ele me puxou para um abraço breve e apertado. Muito bem, General Reis, disse-lhe rispidamente. Muito bem. A jornada da decepção familiar ao reconhecimento profissional fora complicada por segredos e requisitos de segurança necessários que jamais desapareceriam por completo. Mas, ao lado da minha família, aceitando os parabéns por uma conquista que eles finalmente puderam reconhecer, encontrei paz em ser parcialmente conhecido e imperfeito, mas com visibilidade significativa, depois de anos nas sombras. Para quem já foi mal julgado ou subestimado, há uma lição poderosa nessa experiência. Às vezes, a verdade surge de maneiras inesperadas. E, às vezes, as percepções dos outros não são reflexos da realidade, mas simplesmente produtos de informações limitadas. O valor que você cria por meio do seu trabalho e das suas escolhas permanece válido, mesmo quando não reconhecido, e a autenticidade, mesmo quando necessariamente incompleta, cria possibilidades de conexão que a mentira não consegue. Você já foi mal julgado com base em aparências ou suposições, ou escondeu partes de si mesmo por motivos necessários? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. E se essa jornada de reconciliação familiar e reconhecimento profissional ressoou com você, curta e inscreva-se para ouvir mais histórias de resiliência e revelações inesperadas. Obrigada por ouvir minha história.
E lembre-se, às vezes, as verdades mais poderosas são aquelas que guardamos em silêncio até que chegue o momento certo da revelação.